Operação Martelo da Meia-Noite. Os ataques aéreos dos Estados Unidos da América ao Irã. Dizem que levou apenas 25 minutos para os bombardeiros B-2 dos Estados Unidos da América lançarem 14 bombas destruidoras de bunkers em alvos nucleares iranianos. Por 40 anos, o Irã tem dito morte à América, morte a Israel. O B-2 Leader lançou 2 armas penetradoras de ordem massiva GBU-57 no primeiro de vários pontos de mira em Bordeaux. Então isso é simplesmente insano. Todos estavam errados. Os B-2 que estavam voando para o oeste em direção a Guam, bem, eles não foram usados nesta missão. Todos eles foram uma tática de engano deliberada que foi realizada ontem para que o comando dos Estados Unidos da América possa enganar o mundo e enganar os iranianos. Na verdade, a verdadeira missão foi chamada de Operação Martelo da Meia-Noite. E isso incluiu 7 bombardeiros Stealth B-2 que entraram no Irã junto com uma dúzia de outros jatos de combate, e eles resolveram o assunto em apenas 30 minutos. O Departamento de Defesa acaba de realizar uma coletiva de imprensa esta manhã. Acho que apenas horas antes de eu estar gravando isso. E aqui temos mais detalhes sobre esta operação do chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane. Então, certifique-se de clicar em gostei e se inscrever abaixo para ajudar o vídeo, e vamos ouvir. Esta foi uma missão altamente classificada, com muito poucas pessoas em Washington sabendo o momento ou a natureza deste plano. Vou te direcionar para o gráfico ao lado enquanto explico alguns dos detalhes operacionais. À meia-noite de sexta-feira para sábado, um grande pacote de ataque B-2 composto por bombardeiros foi lançado a partir do continente dos Estados Unidos. Como parte do plano para manter a surpresa tática, parte do pacote seguiu para o oeste e para o Pacífico como um engodo, um esforço de engano, conhecido apenas por um número extremamente pequeno de planejadores e líderes-chave aqui em Washington e em Tampa. O pacote principal de ataque era composto por 7 bombardeiros B-2 Spirit, cada um com 2 membros da tripulação, que prosseguiu silenciosamente para o leste com comunicações mínimas. Ao longo do voo de 18 horas para a área-alvo, a aeronave completou múltiplos reabastecimentos em voo. Uma vez sobre a terra, os B-2 se juntaram a aeronaves de escolta e suporte em uma manobra complexa e cronometrada, exigindo sincronização exata em várias plataformas em um espaço aéreo estreito, tudo feito com comunicações mínimas. Este tipo de integração é exatamente o que nossa força conjunta faz melhor do que qualquer outra no mundo. Aproximadamente às 5 da tarde. No horário padrão do leste na noite passada, e pouco antes do pacote de ataque entrar no Irã, um submarino dos Estados Unidos da América, na área de responsabilidade do Comando Central, lançou mais de 2 dúzias de mísseis de cruzeiro Tomahawk contra alvo-chave de infraestrutura de superfície em Esfahan. Quando o pacote de ataque da Operação Martelo da Meia-Noite entrou no espaço aéreo iraniano, os Estados Unidos da América empregaram várias táticas de engano, incluindo iscas, enquanto as aeronaves de 4ª e 5ª geração avançavam à frente do pacote de ataque em alta altitude e alta velocidade, varrendo à frente do pacote para caças inimigos e ameaças de mísseis superfície e ar. O pacote de ataque foi apoiado pelo Comando Estratégico dos Estados Unidos da América, Comando de Transporte dos Estados Unidos da América, Comando Cibernético dos Estados Unidos da América, Comando Espacial dos Estados Unidos da América, Força Espacial dos Estados Unidos da América e Comando Europeu dos Estados Unidos da América. À medida que o pacote de ataque se aproximava de Fordow e Natanz, o pacote de proteção dos Estados Unidos da América empregou armas de supressão de alta velocidade para garantir a passagem segura do pacote de ataque, com ativos de caça, empregando fogo de supressão preventivo contra qualquer potencial superfície iraniana a ar. Atualmente não temos conhecimento de nenhum tiro disparado contra o pacote de ataque dos Estados Unidos da América no caminho de entrada. Aproximadamente às 6h40 da tarde, no horário padrão do leste, às 2h10 da manhã. No horário do Irã, o líder B-2 lançou 2 armas penetradoras de ordens massivas GBU-57 no primeiro de vários pontos de mira em Fordow.
Como o presidente afirmou ontem à noite, os bombardeiros restantes também atingiram seus alvos, com um total de 14 MOPS lançados contra 2 áreas-alvo nucleares. Todos os 3 alvos da infraestrutura nuclear iraniana foram atingidos entre as 6 horas e 40 minutos da tarde e 7 horas e 5 minutos da tarde. Horário do leste. Novamente, isso é cerca de 2 horas e 10 minutos da manhã, horário local no Irã. Com os mísseis Tomahawk sendo os últimos a atingir Esfahan para garantir que mantenhamos o elemento de surpresa durante toda a operação. Após o lançamento das armas, o pacote de ataque Midnight Hammer saiu do espaço aéreo iraniano e o pacote começou seu retorno para casa. Não temos conhecimento de nenhum tiro disparado contra o pacote na saída. Os caças do Irã não voaram e parece que os sistemas de mísseis terra-ar do Irã não nos viram. Durante toda a missão, mantivemos o elemento de surpresa. No total, as forças dos Estados Unidos da América utilizaram aproximadamente 75 armas guiadas por precisão durante esta operação. Isso incluiu, como o presidente afirmou ontem à noite, 14 penetradores de ordens massivas GBU-57 de 30 mil libras, marcando o primeiro uso operacional deste armamento. Eu sei que os danos de batalha são de grande interesse. O dano final da batalha levará algum tempo, mas as avaliações iniciais de danos de batalha indicam que todos os 3 locais sofreram danos e destruição extremamente severos. Mais de 125 aeronaves dos Estados Unidos da América participaram desta missão, incluindo bombardeiros Stealth B-2, vários voos de caças de 4ª e 5ª geração, dezenas e dezenas de tanques de reabastecimento aéreo, um submarino de mísseis guiados e uma gama completa de aeronaves de inteligência, vigilância e reconhecimento, bem como centenas de profissionais de manutenção e operacionais. Como disse o secretário, este foi o maior ataque operacional B-2 na história dos Estados Unidos da América e a segunda missão B-2 mais longa já realizada, superada apenas por aquelas nos dias seguintes ao 9/11. Agora, algumas coisas que eu quero destacar que eu notei. Primeiramente, enquanto essa missão estava em andamento, o presidente Trump deixou Washington, Distrito de Colômbia. Isso também pode ser uma campanha de decepção. Iranianos e muitas pessoas, incluindo eu na mídia, acreditavam que Trump não iria realizar uma missão tão importante enquanto estivesse na estrada. Bem, adivinha o quê? Enquanto todos acreditavam que a missão estava realmente em andamento. Assim que o presidente Trump pousou de volta em Washington, por volta das 5 da tarde, horário do leste, se eu me lembro corretamente. Os jatos estavam fazendo seu caminho para dentro do Irã, apenas 1 hora depois que ele entrou na sala de situação. Outra coisa a destacar, na verdade, é lembrar que coisas semelhantes aconteceram quando realizamos a operação contra Osama, onde o presidente Obama, na época, continuou sua agenda normal, como se nada tivesse mudado, para que o mundo não suspeitasse que algo grande estava prestes a acontecer. Agora, outra parte foi que, até agora, toda vez que uma missão B-2 foi realizada, especialmente no Oriente Médio, usamos a rota ocidental porque a rota ocidental tem algumas vantagens. Primeiro de tudo, não temos que avisar a ninguém que estamos violando seu espaço aéreo. Agora sabemos que é provável que os B-2 não sejam detectados. Pela maioria dos radares e defesas aéreas, ainda é mais seguro pegar a rota ocidental, porque não irritamos nossos aliados europeus ou não precisamos compartilhar essa informação com os aliados europeus. Então, fizemos isso em 2003, quando realizamos os B-2. Ataques B-2 ao Afeganistão. Na verdade, fizemos isso tão recentemente quanto em 2014, quando os B-2 decolaram do Missouri e foram para o Iêmen. E eles pegaram a rota ocidental. Então, quando o presidente Trump anunciou que estava reposicionando alguns B-2 para Guam, todos assumiram que ele iria fazer a mesma coisa, e estou supondo que os iranianos também pensaram isso. Então, eles estavam prestando muita atenção nessa rota ocidental. O tempo todo na retaguarda. O tempo todo na retaguarda.
O tempo todo, o verdadeiro pacote de ataque estava viajando para o leste, através da Europa, através do Mar Arábico, através do Mar Mediterrâneo e estava indo para o Irã, enquanto ninguém estava prestando atenção. Enquanto ninguém estava realmente prestando atenção, enquanto avançamos aqui, temos imagens de satélite do ataque. Isso é de hoje de manhã. E como você pode ver, esta é a instalação fotográfica. Você pode perceber algum dano. Não pode perceber tanto. É aqui que temos que lembrar que usamos bombas bunker. Então, muito do dano foi subterrâneo. Se vocês conseguem ver onde meu cursor está, vocês veem esses 3 buracos. Bem aqui. Provavelmente é onde 3 das bombas bunker entraram. Se ampliarmos um pouco mais, podemos realmente ver 3. Podemos realmente ver 2 conjuntos de 3 buracos. 3 aqui e 3 aqui, na verdade. Se formos para o próximo tweet, veremos ainda melhor. Aqui está Chuck Farr, o favorito do canal. Ele está apontando isso. 3 bombas bunker aqui no topo da imagem. E 3 bombas bunker aqui na parte inferior da imagem. Isso era apenas a instalação da foto. Na verdade, sabemos que usamos aproximadamente 12 Massive Ordnance Penetrator, 12 bombas bunker. Então estou supondo que 6 foram usadas aqui e 6 foram usadas na instalação de Natanz. E então, a instalação de Isfahan foi alvo de mísseis de cruzeiro de um submarino que estava no Mar Arábico. Agora, seguindo em frente, também houve uma sessão de perguntas e respostas, uma coletiva de imprensa após esta apresentação que o General Kane fez. E isso é o que ele foi perguntado. Você acredita que algumas capacidades nucleares no Irã permanecem? E essa foi a resposta dele. Vamos ouvir. Sim. Então a mudança de regime está fora de questão, senhor secretário? E para o presidente? Você disse que a avaliação de danos de batalha ainda está em andamento, mas você acredita que alguma capacidade nuclear no Irã permanece? Esta missão não foi e não tem sido sobre mudança de regime. O presidente autorizou uma operação de precisão para neutralizar as ameaças aos nossos interesses nacionais representadas pelo programa nuclear iraniano e a autodefesa coletiva de nossas tropas e nosso aliado Israel. Obrigado pela sua pergunta. Acho que a BDA ainda está pendente e seria muito cedo para eu comentar sobre o que pode ou não estar lá. Mas obrigado pela pergunta. Bem, de acordo com o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, os locais nucleares do Irã foram destruídos. Agora, algumas coisas para se ter em mente. Os israelenses têm muito mais agentes em solo no Irã do que os Estados Unidos. Então, talvez eles saibam de algo que nós não sabemos. Eu acho que o Comando Militar dos Estados Unidos da América depende muito de dados de satélite e provavelmente de alguma inteligência israelense. Então, talvez nós queiramos acreditar. Primeiro-ministro Netanyahu, que os locais nucleares do Irã foram destruídos. Agora, é aqui que eu quero apontar para o outro lado da cobertura. Muitas contas pró-iranianas e até mesmo oficiais iranianos estão dizendo que eles haviam retirado muito urânio enriquecido do local, mesmo antes desta guerra começar, porque eles estavam esperando algo assim. Eu não sei o quão verdadeiro isso é. Pessoas no Oriente Médio, especialmente as nações que não são muito amigáveis com os Estados Unidos. Eles têm o hábito de não dar crédito onde o crédito é devido. Eu acho que eles sempre inventam alguma desculpa para dizer por que os ataques dos Estados Unidos da América não foram bem-sucedidos. Vimos isso no Iêmen e estamos vendo isso no Irã. Agora, continuando com as perguntas e respostas na coletiva de imprensa. Esta manhã também tivemos algumas perguntas que foram feitas ao secretário de Defesa, Pete Hegseth, e aqui estão as respostas dele. Vamos ouvir lá. Obrigado, senhor secretário. Em relação à justificativa para esses ataques, em março, o escritório do diretor de Inteligência Nacional divulgou sua avaliação de ameaça, concluindo, cito, "O Irã não está construindo uma arma nuclear e Khomeini não autorizou os programas nucleares que ele suspendeu em 2003." Fim de citação. Então, que nova inteligência os Estados Unidos da América têm desde então que os iranianos mudaram sua posição sobre armas nucleares? E essa nova inteligência vem de fontes e métodos dos Estados Unidos da América ou estamos obtendo essas informações de outros países? Bem, eu simplesmente diria que o presidente deixou isso muito claro. Ele analisou tudo isso, toda a inteligência, todas as informações e chegou à conclusão de que o programa nuclear iraniano é uma ameaça e estava disposto a tomar
essa operação de precisão para neutralizar essa ameaça, a fim de avançar os interesses nacionais americanos, reduzir o programa nuclear iraniano e, obviamente, a autodefesa coletiva de nós mesmos e de nossos aliados. Então ele analisou tudo, entendeu a natureza da ameaça e tomou uma ação ousada, que eu acho que o povo americano esperaria de um comandante em chefe. Isso é tudo que temos. Muito obrigado. Agradeço, senhor presidente. Agora o presidente Trump também se dirigiu à nação ontem à noite após os ataques. E isso é o que ele disse. Com tudo isso sendo dito, isso não pode continuar. Haverá paz ou haverá tragédia para o Irã muito maior do que testemunhamos nos últimos 8 dias. Lembre-se, existem muitos alvos restantes. O de hoje à noite foi o mais difícil de todos, de longe, e talvez o mais letal. Mas se a paz não chegar rapidamente, iremos atrás desses outros alvos com precisão, velocidade e habilidade. A maioria deles pode ser eliminada em questão de minutos. Não há exército no mundo que poderia ter feito o que fizemos hoje à noite, nem mesmo perto. Nunca houve um exército que pudesse fazer o que aconteceu há pouco tempo. Amanhã, como vocês ouviram na apresentação do General Kane, os ataques ocorreram às 2 da manhã no horário iraniano. Então, não temos muitas boas imagens. Isso é algo importante a se destacar. Quase todas as imagens que você vê online são falsas. Eles estão usando imagens antigas, ou estão usando imagens da Ucrânia, e estão alegando que, estas são as imagens do ataque que os Estados Unidos da América acabaram de realizar. Infelizmente, ainda não temos nenhuma imagem dos ataques B-2. Não temos as imagens da instalação nuclear de Fordow ou da instalação nuclear de Natanz até agora. Imagens confirmadas, ok? Mas temos imagens do local nuclear de Esfahan, onde usamos os mísseis de cruzeiro do submarino. E essas imagens foram confirmadas por personalidades respeitadas da mídia que geralmente fazem esse tipo de coisa. Eles tentaram garantir que as imagens são reais, não falsas. E tentaram garantir que as imagens são recentes, não antigas. Então, esta é a única filmagem que eu posso encontrar que foi geoconfirmada pela respeitada comunidade de inteligência de código aberto. Então, vamos assistir a isso. Agora é assim que funciona a geolocalização ou geoconfirmação. Eles olharam para as estruturas nas filmagens e as compararam com as estruturas que conhecemos por satélite e de outras imagens do local da área. E isso se alinhou, e além disso, eles se certificaram de que as filmagens eram recentes, não eram antigas. Porque é importante ressaltar, Israel tem como alvo Natanz e Esfahan há algum tempo. Na última semana, temos visto as imagens dos danos nas filmagens. Israel libera imagens de oficiais iranianos e cidadãos iranianos. Foi divulgado e também vemos o dano do satélite. Mas estas são imagens novas, então é muito provável, na verdade, foi confirmado. O que estou dizendo? Foi confirmado que estas imagens são do ataque dos Estados Unidos da América na noite passada. Mas isso foi do submarino que estava no Mar Arábico e disparou mísseis de cruzeiro. Mísseis de cruzeiro Tomahawk. Não é do ataque B-2. Seguindo em frente, o Irã fez muitos alertas para muitas pessoas, incluindo os Estados Unidos, mas também fez alertas para os países do Golfo, especialmente os países que abrigavam bases dos Estados Unidos da América. E o aviso era simples: se eles ajudarem, se os jatos dos Estados Unidos da América decolarem dessas bases e ajudarem a atacar o Irã atacará de volta esses países. O Irã se considerará em guerra com todos esses países. Mais especificamente, o Irã estava falando com a Arábia Saudita, Catar, Kuwait, onde temos algumas de nossas maiores bases. Bem, como vocês podem ver pela imagem da Operação Martelo da meia-noite, nenhum desses países estava envolvido. Na verdade, pegamos a Rota Leste. O único espaço aéreo que provavelmente foi violado foi o da Síria e do Iraque.
Mas, novamente, ninguém está respeitando o espaço aéreo da Síria e do Iraque, só para ser honesto. Mas o novo governo sírio disse que Israel tem total liberdade para usar seu espaço aéreo para atacar o Irã. Eles não são fãs do Irã porque o Irã gastou 100 bilhões de dólares apoiando Assad, para que Assad pudesse lançar bombas químicas sobre os cidadãos sírios. Então o novo governo não é fã do Irã e dos ayatolás, então eles não se importam que outros países usem seu espaço aéreo para atacar o Irã. Mas, com base nisso, nenhum país do Golfo foi usado. Eles não estiveram envolvidos no ataque de qualquer maneira, mas isso não significa que eles não estejam felizes. A Arábia Saudita, o príncipe herdeiro, considera o Irã e o Ayatolá o novo Hitler. Então, é assim que ele está reagindo, após os ataques agora. Ele tem que fingir não estar feliz, mas, na realidade, quase todos os países do Oriente Médio estão tão felizes quanto podem estar, porque o Irã não tem armas nucleares, agora o mundo é um lugar mais seguro. Agora, passando adiante, o presidente Trump também enviou uma mensagem ao Irã, e a mensagem era simples. Qualquer retaliação do Irã contra os Estados Unidos da América será enfrentada com força. Muito maior do que o que foi testemunhado esta noite. Obrigado. Isso realmente se refere ao aviso do Irã de que eles atacarão as bases dos Estados Unidos da América. Eles fizeram vários avisos na última semana e provavelmente nos últimos anos. Mas, nos últimos dias, eles realmente têm insistido dizendo que, ei, vocês estão vendo o que estamos fazendo em Israel, certo? Nossos mísseis estão passando pelas defesas aéreas. Adivinha o quê? Podemos atingir as bases dos Estados Unidos da América com muito mais facilidade do que Israel, e se os Estados Unidos da América fizerem algo, a mensagem do Irã foi que vamos atacar as bases dos Estados Unidos da América, no Oriente Médio. Então, esta é a mensagem que o presidente Trump tem, e tenho quase certeza de que se o Irã atacar as bases dos Estados Unidos da América e tivermos baixas, teremos um evento de baixas em massa. Isso significaria que os Estados Unidos estão oficialmente em guerra. E não seria apenas os Estados Unidos, seria a OTAN contra o Irã. Porque isso é o que o primeiro-ministro do Reino Unido acabou de dizer. Esta manhã, se o Irã atacar pessoal dos Estados Unidos da América, consideraremos isso um ataque a um país da OTAN. Isso significa que o artigo 5, os Estados Unidos da América, fazem parte da OTAN. Na verdade, os Estados Unidos da América são o maior contribuinte da OTAN. Então, se os Estados Unidos da América forem atacados, as bases dos Estados Unidos da América serão atacadas. Teremos outra coalizão nativa no Oriente Médio, então é aqui que precisamos falar sobre quais opções o Irã realmente tem, porque eles não podem simplesmente não fazer nada. Isso pareceria fraco para o público interno. Os cidadãos internos do Irã, e isso não seria bom para o Ayatollah, ou o IRGC, ou o funcionário do governo iraniano. Então é provável que eles possam atacar mais, eles podem atacar. Contra Israel, o que eles fizeram ontem à noite, apenas horas após o ataque dos Estados Unidos da América, o Irã lançou um dos ataques mais devastadores contra as cidades israelenses. Mas eles também têm outras opções. Eles podem se retirar do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, do qual o Irã faz parte, mas eles realmente não estão seguindo. O tratado, basicamente, diz que eles têm que trabalhar com agências da Organização das Nações Unidas para garantir que não enriqueçam urânio além da quantidade limitada. Mas o Irã não tem seguido isso de qualquer maneira. A outra opção que eles têm, é claro, é fechar o Estreito de Hormuz. Para aqueles de vocês que não sabem, esse é o estreito importante. Para aqueles de vocês que não sabem, este é o Estreito de Hormuz. Bem aqui, bem ao lado. Fica bem ao lado do Irã, mas também próximo ao Iraque. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, todos esses países, incluindo o Kuwait, usam este Estreito de Hormuz para exportar seu petróleo. Na verdade, 20% do petróleo mundial passa por este estreito a cada momento. Todos os dias, e é um ponto de estrangulamento muito estreito, na verdade, o caminho mais estreito. Este caminho mais estreito tem apenas 20 milhas de comprimento e o Irã ameaçou várias vezes na história que bloqueará este comércio. E bloquear o solo mundial, e mesmo que seja apenas 20, e eu sei que fizemos um vídeo sobre isso ontem, e muitos de vocês apontaram que, ei, os Estados Unidos da América realmente não recebem muito petróleo do Oriente Médio. Temos que ter em mente que se o petróleo do Oriente Médio, mesmo que não seja os 20 inteiros, apenas uma pequena porcentagem dele for retirada do mercado, os preços vão disparar como loucos.
em todo o mundo, mesmo que os Estados Unidos da América não usem petróleo do Oriente Médio. Seremos afetados, os consumidores aqui serão afetados. E isso desempenhará um papel importante nas próximas eleições de meio de mandato e em qualquer eleição que ocorra. Então, o Irã sabe que tem uma certa vantagem aqui. Mas, na realidade, isso também poderia ser a declaração da Terceira Guerra Mundial ou algum conflito mais amplo. Se eles tentarem fazer isso, adivinhe, o parlamento iraniano acaba de aprovar planos para fechar o comércio de Hormuz. Agora, eles precisam da aprovação final das forças de segurança no Irã. Mas, se o Irã seguir adiante com isso, a Marinha dos Estados Unidos da América está bem ali. Na verdade, temos porta-aviões e outros naveses patrulhando o Mar Arábico, o Mar Vermelho e até o Golfo Pérsico. Então, se o Irã tentar bloquear o Estreito de Hormuz, isso seria uma enorme escalada. Na verdade, algumas coisas suspeitas já estão acontecendo no Estreito de Hormuz. Muita interferência no sistema de posicionamento global tem ocorrido. Agora, eu não sei muito sobre o Estreito de Hormuz e como o sistema de posicionamento global funciona lá. Mas conversei com um amigo que faz essa viagem com frequência. Ele trabalha na indústria de transporte, na indústria de petroleiros e, aparentemente, isso tem acontecido há anos. Os iranianos têm interferido no sistema de posicionamento global lá por muito tempo, então isso não é algo fora do comum. Mas se eles tentarem fechá-lo, isso seria definitivamente problemático. Agora, avançando, temos algumas declarações do ministro das Relações Exteriores do Irã. Este é o cara, Sayed Abbas, ou RGC, provavelmente estou pronunciando isso errado. Mas foi isso que ele disse na semana passada. Estávamos em negociações com os Estados Unidos quando Israel decidiu explodir essa diplomacia. Bem, isso na verdade não é verdade. Eles estão como estão. Eles estão apenas mudando a história para garantir que ela apoie o argumento deles. Na realidade, as negociações terminaram no 60º dia. O Irã sabia que tinha um prazo e foi quando começou o ataque israelense. E começou com a aprovação dos Estados Unidos da América. Não foi apenas como se os Estados Unidos da América estivessem negociando e Israel começasse a atacar. Bem, ele faz a mesma coisa com esta semana. Há apenas alguns dias, o ministro das Relações Exteriores foi a Genebra, Suíça, para negociar com a delegação da União Europeia, que incluía Reino Unido, França e Alemanha. E isso é o que ele teve a dizer sobre isso esta semana. Mantivemos conversas com o E3 da União Europeia quando os Estados Unidos da América decidiram explodir essa diplomacia. Que conclusão tiraríamos disso? Quando na realidade as negociações estavam encerradas e estavam encerradas por causa do Irã. O Irã disse muito publicamente que, ei, não vamos negociar até que Israel pare de atacar. E a negociação acabou. Ambos os lados fizeram declarações. O Irã disse, ei, nada foi alcançado nas negociações. A União Europeia disse, ei, nada foi alcançado na negociação. O Irã não está cedendo na questão do enriquecimento de urânio. O Irã diz que quer manter o enriquecimento de urânio. O Ocidente não quer que eles mantenham. Adivinha, as negociações acabaram e não houve progresso. É por isso que os ataques foram realizados. Na verdade, vimos relatórios de que o ataque deveria acontecer na terça-feira pela manhã. Na semana passada, mas não aconteceu porque estávamos dando uma chance à negociação. Eles deveriam acontecer no dia 17. Os planos estavam em vigor. Então, os Estados Unidos da América deram à negociação o máximo de chance possível. Mas perceberam que o Irã não estava disposto a ceder. Então, prosseguimos com os ataques. Agora, o ministro das Relações Exteriores do Irã está viajando para Moscou para se encontrar com Putin. Se a Rússia entrar na guerra, ela se torna um conflito regional em grande escala. Mas Putin não pode se dar ao luxo de deixar o regime iraniano cair. Depois de apoiar Assad, perder Teherã seria um desastre estratégico. Seu controle sobre o Oriente Médio está escorregando. E é aqui que eu quero mostrar uma mensagem importante, ou eu acho chocante, que o Conselho de Segurança russo acabou de divulgar. Esta manhã, ele também é o ex-presidente. E além disso, ele odeia os princípios básicos de negócios. Por quê? Se formos para a conta dele, ele tem os princípios básicos de negócios bloqueados há anos. Agora ele simplesmente odeia. Como cobrimos ele ou a Rússia?
Então, isso é o que ele disse esta manhã. Medvedev, seu nome é Dmitry Medvedev. Um número de países estão prontos para fornecer diretamente ao Irã suas armas nucleares. Estou supondo que ele está se referindo à Rússia, mas duvido que isso vá ser bem aceito pela comunidade internacional. Novamente, ele é um político russo muito linha dura. Ele pode não estar falando por Putin, mas definitivamente não é um comentário que podemos simplesmente ignorar. Porque ele tem muito poder dentro do governo russo agora. Então, por enquanto, a única retaliação que o Irã aprovou é o bloqueio do Estreito de Hormuz novamente. A aprovação ainda está aguardando as autoridades de segurança. Mas fizemos um vídeo sobre isso ontem. O que isso significaria para o mundo? O que isso significaria para os preços do petróleo? E o que isso significa para você e eu? Então, se você quiser, se estiver interessado nesse vídeo, pode assistir agora mesmo. Clicando no vídeo na sua tela, vejo vocês na próxima atualização.